Olá, este é o podcast do selo Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. Confira nosso livro de destaque. Olá, hoje nosso podcast é com a autora Ana Rafa Nunes, que escreveu o livro Sete Casas, Sete Vidas, publicado pela Paulinas Editora, com ilustrações de Rogério Neves. Oi, Ana, bem-vinda ao Saberes e Letras podcast. Olá, irmã Viviane, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Ana, diga para quem nos ouve, quem é você? Eu sou autora infanto-juvenil. O Sete Casas, Sete Vidas é o meu 20º livro, né? Está me dando essa alegria muito grande. E a minha história com os livros começa ainda na infância, antes mesmo de saber ler ou escrever, né? Eu com 2, 3 aninhos já ouvi histórias que meus pais contavam para mim e eu adorava os livros. Depois entrei para a escola, aprendi a ler e o meu lugar favorito passou a ser a biblioteca. Vivia na biblioteca da escola e acabei fazendo letras, né? E segui como professora. Dei aula por muitos anos, tanto no ensino básico, como na graduação, na pós-graduação. Fui coordenadora também e sempre muito envolvida com projetos de leitura, sempre incentivando a leitura literária nas escolas. E atualmente eu me dedico integralmente, né, aos livros, às palestras também que faço sobre a importância da leitura para alunos e professores de todo o Brasil. Por que esse título, Ana? O que a motivou a escrever este livro? Então, Sete Casas, Sete Vidas surgiu de ouvir histórias de amigas minhas, né, que têm gatos, falando de como seus gatos sumiam muitas vezes, né, e a necessidade, às vezes, de colocar tela de proteção em casa, porque os gatos iam passear e voltavam, às vezes, 2, 3 dias depois. E a partir dali, de ouvir essas histórias, né, surgiu a ideia, então, de um gato que vai viver cada dia da semana em uma casa diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu achei que essa metáfora, né, que a história do gato poderia ser uma metáfora bem interessante para falar de alguns outros assuntos que nós, seres humanos, vivenciamos. O tema do livro é um tanto quanto peculiar. Fale um pouco sobre ele, sem dar spoiler, é claro. Contando um pouquinho da história, mas sem spoiler, então a gente tem o gato Rui, que é o nosso protagonista, o nosso personagem principal. E ele, em cada dia da semana, ele vive em uma casa diferente, né? Um dia ele passa na casa de uma vovó, que tem outros gatos, outro dia na casa do prefeito, outro dia na casa de uma artista de cinema, num restaurante italiano e por aí vai, né? Só que um dia vão descobrir que o gatinho, cada dia da semana, fica em uma casa diferente. E aí vem então, né, o mistério. O que será que vai acontecer a partir daí? O que isso, essa descoberta, né, vai despertar no Rui, né? Então, é um livro de muitas reflexões. É possível fazer muitas reflexões a partir da leitura dessa história. Qual a faixa etária ideal para apreciar o livro? É um livro que também pode ser utilizado em sala de aula? Quando a gente fala em faixa etária para apreciar o livro, né, eu sempre digo que livro não tem idade. Um bom livro, ele pode ser apreciado, né, antes mesmo da gente saber ler, até, né, até a idade que for, enfim, que estivermos aí escutando histórias. Então, eu vejo que não tem uma idade, né, para apreciar a literatura. Vai muito da mediação, de como que vai ser contada essa história, de como vai ser passada, trabalhada, né? Mas é claro, a gente pensando no âmbito escolar, né, tem as indicações etárias. Então, eu veria o Sete Casas, Sete Vidas com um livro a partir ali dos 6, 7 anos, né?
e que com certeza pode ser utilizado em sala de aula, porque ele traz temas que são muito trabalhados pelos professores, pelos coordenadores, né? Como alguns sentimentos que às vezes são esquecidos, como a empatia, a solidariedade, a amizade, o amor, né? Ele passa ali por falar também na escuta, na fala, na imaginação, nas relações e suas transformações, né? Então eu acho ele muito rico para ser trabalhado em sala de aula. Pode ser utilizado no âmbito familiar? Então, ela também pode ser utilizada no âmbito familiar, né? Aliás, eu sempre falo que, em família, né, você partilhar uma história com um filho, um sobrinho, um neto, é você partilhar o tempo, o afeto, né? São momentos que ficam. E essa história faz a gente refletir muito sobre sentimentos, sobre o que valorizamos nas nossas vidas, na nossa sociedade. Também traz o drama vivenciado tanto pelas crianças expostas à miséria, como a situação dos animais abandonados, né? O que infelizmente são realidades muito presentes no mundo contemporâneo e que podem proporcionar aí, né, boas conversas em casa, a partir dessa história, então. Qual a mensagem você deseja passar aos leitores com essa obra? E a mensagem que ela passa aos leitores, eu vejo que passa várias mensagens, né? Mas dentre elas eu diria que é o olhar, né? A gente refletir, parar, refletir, pensar um pouquinho mais sobre o que mais valorizamos nas nossas vidas e também na nossa sociedade, né? Eu acho que o Rui é uma grande metáfora para tudo isso. Ana, muito obrigada por sua participação no nosso Saberes e Letras podcast. Parabenizamos você por esta maravilhosa obra. Eu só tenho a agradecer, irmã Viviane, e a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Meu muito obrigada. E convido também todas as pessoas a conhecerem essa nova obra. E para você que nos ouve, Sete Casas, Sete Vidas, escrito pela autora Ana Rafa Nunes e ilustrado por Rogério Neves. É uma ótima dica de leitura e também para presentear as crianças. Você encontra em qualquer Paulinas Livraria, no site ou pelo nosso atendimento ao cliente. Até o próximo podcast! Viu que livro incrível? Fique sintonizado em nossas dicas de leitura e bate-papo sobre educação e cultura. Siga Saberes e Letras nas redes sociais. Até a próxima!